Quando nós falamos em escola bíblica dominical, nós podemos dizer que a escola bíblica ela tem uma origem, ela tem uma história, ela tem uma organização, ela tem uma estrutura, ela tem um corpo. Quando nós falamos da escola dominical, a primeira coisa que temos que lembrar é que a escola dominical ela surgiu no mundo há 241 anos atrás. No Brasil, ela surgiu há 166 anos. Na Assembleia de Deus, ela foi implantada pelo menos há 110 anos. Ou seja, a escola dominical ela surge no século XVIII. Há quem diga que John Wesley, o grande avivalista, teria sido a pessoa que teria fundado a escola dominical, porque ele criou lá áreas de ensino para crianças. Outros dizem que, na verdade, teria sido uma convertida por John Wesley, que teria criado na sua casa aulas bíblicas para crianças. Só que é mais aceito que quem fundou, quem criou a Escola Bíblica Dominical foi Robert Heitz, em 1780. Ele era um jornalista da Igreja Episcopal e ele vivia muito preocupado com a situação das crianças aos domingos. Durante a semana, as crianças trabalhavam, né, porque você estava ali no auge da Revolução Industrial e as crianças chegavam a trabalhar de 12 a 14 horas diárias. E o que ocorre? Durante o domingo, quando elas folgavam, elas estavam ali na rua, na ociosidade, na delinquência, cometendo crimes e etc. e tal. E ele teve a ideia de reunir no domingo algumas crianças para poder ensinar, para poder fazer um trabalho espiritual e social. E ele juntou aquelas crianças e começou a ensinar a Bíblia, começou a ensinar linguagens, começou a ensinar aritmética e começou a ensinar instrução moral e cívica. Rex, no momento, ele passou a ser chamado de profanador do domingo, porque em vez de descansar, em vez de repousar no domingo, como alguns acreditavam na época, na verdade, no domingo ele reunia crianças para ensiná-las, para dar-lhes instrução. No Brasil, a escola dominical ela surge em 1855, com um casal de missionários congregacionais. Esse casal de missionário congregacional, na verdade, foi Robert Kelly e Sarah Kelly, sua esposa. Eles fundaram a escola dominical e, a partir daquele momento que eles fundaram aquela escola dominical, e na primeira escola dominical que eles realizaram, participou apenas 5 crianças. Mas a coisa evoluiu tanto, cresceu, prosperou, deu tão certo que imediatamente várias pessoas começaram a frequentar a escola dominical. E aquilo que foi criado para crianças passou também a agregar adultos e várias igrejas que iriam surgindo, iriam nascendo no Brasil, iriam também adotando aquele tipo de culto de ensino que é conhecido como Escola Bíblica Dominical. Na Assembleia de Deus, a Escola Dominical, ela surge no ano da fundação da Assembleia de Deus no Brasil, em 1911. 2 meses depois do surgimento da Assembleia de Deus no Brasil, acontece a primeira escola dominical considerada assembleiana. Essa escola aconteceu na casa de um irmão lá em Belém do Pará. O irmão, na época, o irmão José Batista Carvalho. Ele usou a sua casa para realizar uma reunião de ensino, que essa reunião de ensino iria dar origem à Escola Bíblica Dominical. Só que, no começo da Escola Bíblica Dominical, foi muito difícil, porque
eles não tinham revistas, não tinham muito materiais para poder trabalhar, para poder ensinar. E, a partir de 1920, é criado um jornal pela instituição que seria posteriormente chamada de CPAD. Essa instituição criou um jornal chamado de Jornal Boa Semente. E, geralmente, aos domingos, saíam suprimentos que seriam usados no ensino na escola dominical. Esses suprimentos eram chamados de estudos dominicais. A CPAD ela só é fundada oficialmente a partir de 1940. Antes disso, esses estudos dominicais que eram publicados no jornal Boa Semente, que depois vai virar o Mensageiro da Paz, eles eram escritos por dois missionários suecos, bastante conhecido pelas Assembleias de Deus, chamado de Samuel Nistro e Niels Kestberg. Esses dois missionários foram responsáveis por escrever suprimentos e criar a primeira revista para a escola bíblica dominical para ser usada para adultos. Depois foi que a CPAD ela vai ser oficializada em 1940, como falamos, e vai começar a publicar conteúdos para criança, revistas dominical para criança, até para pré-adolescente, adolescentes, até chegar a publicar a lição para adulto. E, posteriormente da publicação da lição para adulto, só existia lições para alunos. E ela vai ter a ideia de em 1982, criar uma lição de mestre para a faixa etária de jovens e adultos. E assim foi a trajetória dessa grandiosa escola que nós temos hoje no nosso meio, principalmente dentro das Assembleias de Deus, chamada Escola Bíblica Dominical.